Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Novo decreto do governo do estado já está valendo. Como vai funcionar o comércio no Rio Grande do Sul a partir de hoje? O governador Eduardo Leite explica ao vivo daqui a pouco no SBT Rio Grande. E no interior, o que acontece? Nós vamos mostrar a situação do comércio nas cidades depois da flexibilização. Começa a segunda fase da vacina da gripe no Rio Grande do Sul. Saiba quem pode receber a dose a partir de hoje. Uma nova esperança, um remédio mais barato e que mata vermes pode combater o coronavírus. A gente já te mostra com todos os detalhes. E o sino da vitória. Gaúcho de 85 anos vence o coronavírus e recebe alta em São Leopoldo. Conheça a história do seu antenor. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande com a vitória do seu antenor. Olhem só, aos 85 anos, ele é um vencedor na luta contra o coronavírus. Olha a festa na saída dele do Hospital Centenário em São Leopoldo. Vai tocar o sino agora. Ele fez aniversário na terça-feira. 85 anos. E ele estava internado desde o dia 1º, agora no mês de abril. Estava internado com sintomas, né, com a Covid-19 e, portanto, aí passaram-se 2 semanas, que é o tempo médio, né, em que a pessoa fica com sintomas, que fica doente. Portanto, saindo do hospital, está aí, grande, vitorioso, seu antenor, 85 anos, que estava no Hospital Centenário em São Leopoldo, e aí tocando o sino na despedida, né? Foi feita uma festa para ele, tem ali uma enfermeira gravando também, porque é uma emoção também para as pessoas que estão no hospital, que trabalham no hospital, e essa é uma das pessoas idosas, uma das poucas, né, que com tanta idade assim e que conseguiram vencer essa batalha. E eu digo isso porque há muitos que estão internados, que estão batalhando, e aí a gente vê esse senhor de 85 anos que conseguiu, né, saindo aí do Hospital Centenário de São Leopoldo, tocando o sino, fazendo a festa, recebendo homenagens, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa história em mais detalhes. Muito bem, vamos agora para a última atualização. A atualização que aconteceu às 11 horas da manhã, a atualização dos números de pessoas, né, com o Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê aqui o mapa, já são 780 casos confirmados. Em Porto Alegre teve mais 7, somando, portanto, 357. Ao todo são 19 óbitos, 8 óbitos aqui em Porto Alegre. A gente tem Caxias do Sul, teve mais um caso, passando aí para 38. E nós temos uma preocupação muito grande com Caxias, porque até então, ontem, a expectativa era de abertura do comércio já de forma gradual. E veio o decreto do governo do estado proibindo a região metropolitana de Porto Alegre e a criada região metropolitana de Caxias do Sul, proibindo a abertura do comércio. Mas o pessoal da Serra diz que querem abrir de qualquer jeito. Daqui a pouco o governador Eduardo Leite vai conversar com a gente, vai nos explicar melhor. Mas os números estão mostrando. Mais um caso chegando, portanto, a 38 pacientes com o coronavírus, com a Covid-19 lá em Caxias. Depois tem Passo Fundo, mais 2 casos. A cidade de Bagé, vejam que a Prefeitura de Bagé conseguiu estabilizar o caso que começou muito grave lá em Bagé, com aquele médico da Santa Casa lá de Bagé. E a partir dele, diversas pessoas foram infectadas, mas o número parou, portanto, aí em 28 contaminados com o coronavírus. No Vale dos Sinos, 26. Novo Hamburgo estava com o comércio aberto ontem, a gente até mostrou, mas a partir de hoje tem que fechar as portas de acordo com o novo decreto aqui do governo gaúcho. Lajeado 19, São Leopoldo com 17 casos, a gente teve mais um em Canoas, né, chegando a 16, Gravataí também mais um chegando a 14 e na região central Santa Maria com 13 casos. Portanto, são 780, 19 óbitos em 91 municípios. Mas eu sempre chamo a atenção para esse mapa porque, assim, ele não é um mapa real no que se diz no sentido da circulação do vírus. Como eu disse,
teve paciente de Uruguaiana que pegou o vírus aqui em Porto Alegre, mas o registro é feito para esse paciente que está em Uruguaiana, então vem para cá no mapa. Mas dá para a gente ter uma ideia da distribuição do coronavírus aqui pelo Rio Grande do Sul. Ontem foram, portanto, 8 casos a mais. Só volta ali para mim um pouquinho, por favor. Foram 8 casos a mais, né? Aqui em Porto Alegre, como a gente mostrou na tabela, apesar que a tabela está dando mais 7, às vezes tem uma pequena diferença de números, né? 8 casos, a gente tem informação da Secretaria da Saúde aqui de Porto Alegre, que entraram para a lista de recuperados, perdão, gente, para a lista de recuperados, são mais 8 casos recuperados aqui em Porto Alegre, não está aqui na lista, aqui a gente tem um número de casos mais 7, são pessoas que deram positivo para o coronavírus e 8, portanto, se recuperaram aqui em Porto Alegre. Mas daqui a pouco nós vamos conversar com o governador Eduardo Leite, ao vivo, para saber sobre a polêmica questão deste novo decreto, né, proibindo o comércio na região metropolitana de Porto Alegre e também na região de Caxias do Sul. Os prefeitos da Serra querem conversar com o governador. Uns dizem que vão abrir mesmo assim, de maneira gradual, mas eles já disseram que cumpriram a parte deles de se preparar neste período aí, praticamente aí um mês, na preparação dos leitos hospitalares. Então, daqui a pouco, o governador Eduardo Leite vai conversar com a gente em seguida. Agora, 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Olha só, uma pesquisa ainda em estágio inicial mostrou que um remédio que custa muito pouco pode ser eficiente contra o novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que é um vermífugo, um medicamento usado no combate a vermes. Na tela. O nome do remédio promissor não foi revelado para evitar uma corrida às farmácias. Ele é barato e facilmente encontrado. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, durante os testes em laboratório, o medicamento foi muito eficaz contra o novo coronavírus. 94% de sucesso trabalhando no tecido real e eliminando, vamos dizer, essa capacidade do vírus, ou inibindo o vírus de reagir. Esse, especificamente, ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem nenhum efeito colateral, ele tem muito pouco efeito colateral. O remédio que anima o governo vai ser testado em 500 pacientes da Covid-19 internados em 7 hospitais, 5 do Rio de Janeiro, 1 de São Paulo e outro de Brasília. Eles vão receber a medicação durante 5 dias. Depois, serão observados por mais 9 dias. A expectativa é de que nas próximas 4 semanas os pesquisadores consigam divulgar o resultado. Nem os médicos e nem os pacientes vão saber quem tomou o remédio ou placebo, uma substância inativa que pode ter efeitos terapêuticos por fazer o doente acreditar que está sendo tratado. 40 pesquisadores analisaram cerca de 2.000 remédios que já estão no mercado e trabalham no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. O grupo também estuda uma maneira de aumentar a produção de testes no país. Uma das alternativas é um equipamento de inteligência artificial capaz de detectar a Covid-19 em 1 minuto. É um teste rápido, preciso, que sem reagente, em 1 minuto a gente tem o resultado. Ele faz análise, envia para a inteligência artificial e já retorna o resultado em 1 minuto. Durante a entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, revelou que o remédio descoberto é um vermífugo, medicamento usado no combate a vermes. Muito bem, vamos aguardar então. Enquanto não temos uma vacina, para a cura da Covid-19, vamos falar sobre a vacinação, contra os outros vírus mais conhecidos, influenza e tudo mais. Eu vou conversar agora com o Lucas Abate, porque hoje começa a segunda fase da campanha de imunização contra a gripe. A campanha, lembrando, ela foi antecipada por causa do novo coronavírus. E o Lucas tem as informações, está onde nesse momento? Acho que é no Centro Modelo, né? Tudo bom, Lucas? Bom dia, André. Tudo certo, André. Bom dia a todos. A gente fala do Centro de Saúde Modelo aqui no bairro Santana e a vacina da gripe não é menos importante esse ano e ganhou mais importância, inclusive, André, por causa do coronavírus, para evitar aí a superlotação, uma demanda ainda maior no sistema de saúde que já está bastante lotado, por conta do coronavírus. Aqui no posto de saúde Modelo, André, a gente consegue ver, tem uma fila relativamente grande, só que ela está grande porque as pessoas estão, de fato, respeitando o espaçamento aí de 2 metros, inclusive tem algumas marcações no chão para delimitar os funcionários a todo momento também orientando as pessoas. E apesar do tamanho um pouco mais extenso, está sendo rapidamente, acho que menos de 5 minutos, a população entra na fila e já é vacinado. Começou hoje a segunda etapa de vacinação e quem está sendo vacinado, além
além daquele grupo anterior de pessoas com mais de 60 anos, também pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, por exemplo, funcionários do sistema prisional, adolescentes com medida socioeducativa, motoristas e cobradores, André. Motoristas de caminhão, eu acho, né? São de caminhão os profissionais, motoristas, né? Isso, caminhoneiros e os motoristas de ônibus e também os cobradores. Tem que comprovar, pode-se usar a carteira de trabalho, o crachá do trabalho ou a carteira nacional de habilitação, por exemplo, com a habilitação E, que é para quem dirige caminhão e cargas maiores. Então, essas pessoas, esses documentos podem servir como comprovação. Assim como quem tem doença crônica, a autodeclaração não vale. Então, por exemplo, se tem alguma doença como diabetes ou uma doença respiratória, pode trazer ou um atestado de um médico dizendo que a pessoa tem essa doença, ou até quem não tem essa oportunidade no médico, pode trazer uma receita médica de algum medicamento que é indicado para doenças respiratórias. Lembrando, né, Lucas, que os caminhoneiros podem se vacinar em qualquer parte do Brasil, apenas parando e apresentando a própria carteira de motorista. Então, só repassando, a gente tem na tela aqui povos indígenas, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade, no caso dentro dos presídios, funcionários do sistema prisional, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, portuários e motoristas de transporte coletivo. Agora, a gente observando aí, o pessoal está usando 99%, o pessoal está aí de máscara, né, Lucas? Pelo que a gente vê na fila e os funcionários do posto orientando o distanciamento obrigatório e necessário neste momento, né? Isso, foi até algo que me chamou a atenção, porque a gente vem acompanhando fila tanto em postos de saúde, em banco, enfim, filas nos últimos dias. E aqui, certamente, André, foi que eu percebi que tem mais pessoas usando máscara. Até vou dar uma olhadinha aqui, mas olha só, agora na fila, nesse momento, não tem nenhuma pessoa sem máscara, todas com máscara devidamente protegidas e respeitando o distanciamento aí de 2 metros, que está marcado no chão com algumas fitas. E quem usa máscara, né, além de usar máscara... Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem como descartar a máscara, porque tem que ter um cuidado também. Então, as pessoas que usam a máscara e usam um óculos, ao mesmo tempo está protegendo os olhos, né? Por isso, aquelas placas de acrílico, aqueles protetores faciais que principalmente os funcionários da área da saúde usam, porque esse vírus é tão danado que ele é muito sensível também pela aqui a lacrimal, aqui dos olhos aqui. Facilmente a pessoa pode ser, portanto, contaminada. Então, o uso de um óculos, ele também é um protetor. Muito bem, portanto, aí, dia de vacinação nesta segunda fase. E olha só essa, a Polícia Civil prendeu uma carga de álcool gel de limpeza que poderia ser usado como antisséptico. É o Jeremias que tem as informações. Jeremias Werneck, tudo bom? Jeremias, bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo em casa. André, o veículo ele foi abordado na ERS 239, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Os policiais da Delegacia de Proteção ao Consumidor abordaram esse caminhão com placas de Sombrio, Santa Catarina, que estava parado na margem da rodovia. No veículo, eles encontraram álcool gel em meio aos produtos de limpeza na carga. Quando os policiais perguntaram qual seria a utilização, o motorista alegou que era para uso nas mãos. Entretanto, a polícia confirmou que o álcool gel era para limpeza, um saneante. Diante da possibilidade do produto ser usado como antisséptico, o álcool foi apreendido. Além disso, a coloração, André, do produto era escura. O material foi encaminhado para a Vigilância Sanitária e para o LACEN, porque no rótulo de um dos recipientes não havia data de fabricação, validade de lote e nem a composição do produto, que são exigências da Anvisa, né? Ninguém foi preso, viu, André? E o restante da carga foi liberado. Isso é importante o pessoal cuidar, porque tem o álcool de limpeza e o álcool antisséptico, né? Eles têm componentes diferentes, sempre é bom ficar de olho. Obrigado, Jeremias Werneck, até daqui a pouco. Agora eu quero ir até a Serra, a gente vai até Caxias do Sul. Por quê? Porque ontem o governador assinou um novo decreto, né, que regulamenta a abertura do comércio no Rio Grande do Sul. A região de Caxias do Sul está entre as 2 regiões que foram afetadas, né, por este novo decreto. O colega Guilherme Fadanelli, ao vivo, tem outras informações. Eu sei que os prefeitos aí da região da Serra estão uma buzina com o governador. Fadanelli, bom dia. Bom dia, André. É isso mesmo, estão na buzina com o governador. A região metropolitana da Serra é relativamente nova, reúne 14 municípios aqui da região, entre eles os maiores, Caxias do Sul,
Bento Gonçalves e Farroupilha. A região, André, concentra 10% dos casos de Covid-19 e até agora teve apenas uma morte. E foi justamente esses dados mostrando o achatamento da curva e também as medidas adotadas pelas prefeituras para reforçar o sistema de saúde e se equipar para essa pandemia que foram levadas ao governador do estado, Eduardo Leite, agora pela manhã, em uma reunião pela internet, e foi colocado para ele essas situações e também os prejuízos que o fechamento do comércio pode causar aqui para a região. Vamos ouvir o que o prefeito de Bento Gonçalves, que também é o presidente da Associação dos Municípios aqui da região, falou sobre esse encontro. Cada um dos 14 municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha irá apresentar ofício declinando da condição de tratamento único por sermos de uma região metropolitana e ficando a cargo de cada um dos municípios fazer os seus decretos com suas próprias restrições. Deixando muito bem claro, a reabertura será gradual, será respeitada a gradação das suas condições. E apresentaremos, então, cada um desses municípios, os seus regramentos e suas condições para a reabertura do comércio. Agora o Fábio... Pode falar, depois eu quero te fazer uma pergunta. Só para complementar, André, esse ofício ele foi encaminhado agora pela manhã em conjunto por esses 14 municípios, já está nas mãos do governador Eduardo Leite. E daqui a pouco o governador vai conversar logo em seguida ao vivo com a gente, porque o que é importante, eu acho, levar em consideração, Guilherme, são vários fatores, né? A gente olhando pelos dois lados aqui. A questão da Serra, nós temos oficialmente Caxias do Sul, tá? São 38 casos. A primeira pergunta, os municípios estão prontos para receber uma quantidade de pacientes, ou seja, tem hospitais capacitados com ventiladores? A primeira pergunta. A segunda, a própria Universidade de Pelotas, que está fazendo uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, já mostrou que os números, né, que nós temos aí, as pessoas que estão em estado mais grave, porque muitas outras são suspeitos e esses números poderiam ser pelo menos até 15 vezes maiores. Então, é outro fator que deve ser levado em consideração. E os prefeitos, mesmo eles propondo, o que é a grande queixa deles? São as cidades próximas da Serra, que aí o pessoal sai de Caxias do Sul e vai comprar em outro município. E a circulação continua acontecendo, né, Guilherme? Pois é, André, vamos dividir um pouquinho essas questões, primeiro para esse lado da saúde, né? O prefeito de Bento Gonçalves, o Guilherme Pazin, disse, por exemplo, que no município tem 50% dos leitos de UTI estão disponíveis. Caxias do Sul ganhou mais 10 leitos, tem um hospital de campanha, ou seja, o prefeito Flávio Cassina também disse que a cidade está preparada aí para um aumento nos casos. Agora, tem infectologistas, André, que estão falando o seguinte, que a população ainda não foi infectada realmente com o vírus, a grande maioria, e que mesmo aquelas pessoas que defendem a questão de pegar os anticorpos, né, ainda não se sabe por quanto tempo esses anticorpos duram. Então, há uma grande dúvida ainda sobre isso. E a circulação maior de pessoas nas ruas aí pode mudar totalmente esse cenário. Mas, por enquanto, os prefeitos estão garantindo que tem condições, sim, de receber uma demanda maior aí do que se tem hoje. E indo para o outro lado, André, que tu falaste da questão do comércio, né, a Sindilojas aqui de Caxias, trazendo para Caxias, que é o maior município aqui da região, com 500 mil de habitantes, Caxias teve uma perda de 87% no faturamento do comércio, desde o fechamento no dia 21 de março. A CDL aqui da cidade disse, inclusive, que se o comércio permanecer fechado até o fim desse mês, o prejuízo pode chegar a 144 milhões de reais. E aí a preocupação do prefeito aqui de Caxias, Flávio Cassina, é com relação ao fechamento das lojas e também a demissão de funcionários. Vamos ouvir o que ele disse. Buscando, então, esse contato com o governador para sensibilizá-lo de que o momento é muito difícil para o empresariado local. E volto a dizer que o nosso grande temor, apesar de sermos uma cidade muito versátil, o grande temor serão as quebradeiras e as demissões. É isso que nós não queremos em hipótese nenhuma. E vale lembrar, André, que desse total aí de casos aqui de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou que 21 já estão curados. Hoje pela manhã nós circulamos pelas ruas aqui de Caxias do Sul, estamos nesse momento aqui no bairro São Pelegrino, que é um dos mais movimentados da cidade. Vimos um pouco de tudo, André. Tem lojas fechadas, lojas abertas, lojas com os portões pela metade e gente entrando, como a gente tem aí mostrando nas imagens. Então tem um pouco de tudo por aqui acontecendo, gente inclusive se antecipando a abertura das lojas antes mesmo da decisão do governador Eduardo Leite. Pois é, aí já é um erro, né? O comércio pode estar aí se mobilizando, mas ainda não há permissão. Em seguida, o governador vai conversar com a gente. E aí a gente vai saber mais detalhes a respeito se vai ou não ser flexibilizado o comércio nessa região de Caxias do Sul.
Muito bem, 11h54, a gente vai até 1 da tarde com muita informação para você. Em seguida, o governador Eduardo Leite vai conversar ao vivo com a gente. Mas preste atenção nesta notícia, porque um estudo inédito da Universidade Federal de Pelotas, que eu falei agora há pouco, apontou que o número de infectados pela Covid-19 pode ser 7 vezes maior que o índice de notificados. Alguns estudos apontam até 15, mas no caso da Universidade de Pelotas, o número é de até 7 vezes maior. Vamos compreender melhor na reportagem. Foram 3 dias de coletas em 9 cidades gaúchas na primeira fase do estudo. As equipes aplicaram pouco mais de 4.000 testes. O estudo inédito terá 4 rodadas. A pesquisa mostra que, neste estágio inicial da pandemia, o estado possui um infectado para cada 2.000 habitantes. O número de pessoas com a Covid-19 pode ser até 7 vezes maior que o divulgado. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da pesquisa para todo o país. O objetivo é testar 33 mil pessoas em 133 municípios brasileiros. Já recebemos o recurso, já contratamos a empresa que fará a coleta de dados, que será o Ibope, e a primeira fase da pesquisa deve acontecer no início da semana que vem. Durante a coletiva, também foi anunciada a prorrogação das restrições às atividades econômicas em 48 municípios da Grande Porto Alegre e Serra Gaúcha. Os prefeitos das outras cidades poderão decidir pela reabertura do comércio, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Nós não queremos perder ninguém e menos ainda perder por não termos estrutura no nosso sistema de saúde. O governador do Rio Grande do Sul anunciou também que o distanciamento social poderá ser flexibilizado antes disso. Nós queremos usar este período para consolidar estes sistemas e a alimentação destes sistemas com as informações que são fundamentais para o Estado poder fazer esta migração para um modelo de distanciamento controlado. Vamos dar uma olhadinha nessas telas agora, antes da gente conversar com o governador Eduardo Leite, sobre os novos decretos, né? O que entra aí em vigor a partir de hoje. Então, o comércio não essencial fechado até 30 de abril nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e Caxias do Sul. A grande questão é saber o que é ou não essencial, mas depois a gente conversa com o governador. Comércio essencial, supermercados, farmácias e outros estão liberados com restrições, inclusive aí as lojas de conveniência que a gente mostra aqui mais embaixo. No interior, depende então de flexibilização dos prefeitos, que deve também o comércio observar as restrições, ou seja, o número de pessoas, porta fechada até a metade, uma pessoa por vez e outros detalhes que devem ser levados em consideração. E as lojas de conveniência podem funcionar sem aglomeração de pessoas. Então, a partir de hoje, não fecha mais às 7 da noite. Elas estão liberadas para funcionar 24 horas por dia, mas não pode ficar pessoas circulando. Ontem me chamou a atenção, numa loja de conveniência, eu pude perceber que tem aqueles caixas 24 horas. A pergunta que eu fiz, já que todo mundo põe dedinho lá, será que tem alguém que faz a limpeza? Não sei, uma dúvida que me chamou a atenção e eu fiquei olhando ontem. Vamos dar uma olhadinha agora nas cidades, afinal, que foram, então, atingidas pelo decreto, que é região metropolitana de Porto Alegre e de Caxias, na Serra. Aqui, região metropolitana, relembrando, Alvorada, Araricá, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Charqueadas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Nova Hartz e Nova Santa Rita. São as regiões aí, as cidades que formam a região metropolitana de Porto Alegre. E agora a gente tem aqui na tela também outras cidades. Novo Hamburgo, ainda Porto Alegre, né? Região metropolitana. Novo Hamburgo, Parobé, Portão, a própria capital, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapirangas, Sapucaia do Sul, Taquara, Triunfo, Viamão. E agora na Serra a gente tem outros municípios, rapidamente a gente só vai mostrar, não vamos falar um a um. Dá para a gente mostrar aí a região da Serra que põe ali Caxias do Sul, Bento Gonçalves. São diversos municípios, Farroupilha, cidades grandes, Nova Roma do Sul, São Marcos, enfim. Vamos conversar ao vivo com o governador Eduardo Leite. Governador, bom dia. Muito obrigado por o senhor conversar com a gente. E já vamos direto ao assunto. Como é que está a questão, principalmente da região metropolitana de Caxias? Os empresários disseram que já fizeram a parte deles. O senhor vai flexibilizar para as regiões metropolitanas, governador? Muito bom dia, André. Bom dia aos telespectadores. Olha, antes de tudo, é importante frisar que a nossa priorização é
a vida, a saúde dos gaúchos, e dentro da priorização à vida, nós olhamos para perdermos menos vidas e também para termos o menor prejuízo econômico possível. Por isso que a gente está trabalhando para fazer uma migração para uma nova fase do distanciamento social, que é justamente uma fase de distanciamento controlado. Então, agora nós estamos vivendo a migração para este novo processo de distanciamento controlado. Tudo que se fez até aqui teve sucesso. O Rio Grande do Sul tem um menor número de óbitos em relação aos nossos estados vizinhos. Vejam que nós saímos na frente em números de casos e estamos hoje atrás em número de óbitos, em número de casos também, em números absolutos em relação aos outros estados. Além disso, André, nós estamos estruturando todo o sistema de monitoramento dos leitos, de acompanhamento, caso a caso, região a região. A gente está nesse processo de estruturação e muito próximos de entrar nessa nova fase. Mas, como ainda existem dados a serem inseridos, melhorado e aperfeiçoado o nosso sistema, é que nós optamos por fazer o relaxamento aos municípios, possibilitando a eles estabelecerem a abertura de comércio, mas nas regiões metropolitanas, em que reconhecidamente os municípios têm uma interação maior, as pessoas daqueles municípios, nós estabelecemos ainda uma regra única de maiores restrições. Então segue fechado. No caso da Serra Gaúcha, como eu disse, os municípios têm a sua liberalidade, mas como se frequentam, as pessoas circulam, há mobilidade, há integração, o Estado tinha mantido para lá uma regra única. Como os prefeitos estão manifestando, até o momento são 11 prefeitos, 11 municípios que manifestaram que dispensam um tratamento único, nós estamos considerando a hipótese de permitir aos municípios também da região metropolitana da Serra que tenham a mesma condição de outros municípios, até porque lá nós temos cerca de 7% da população gaúcha e proporcionalmente também os 7% dos casos. É diferente na região metropolitana, em que há flagrantemente um nível de interação muito maior entre os municípios do que o da Serra Gaúcha, e em que, mesmo que se tenha cerca de 40% da população, se tem aqui 65% dos casos. Então, é diferente, especialmente a relação da região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós estamos analisando o caso da Serra Gaúcha. O senhor vai dar uma resposta quando, governador? Ainda hoje, conforme conversei com o prefeito Paz. Governador, a gente teve um problema no sinal, os sinos da... Governador, desculpa, tivemos um problema. Estávamos ouvindo ao fundo aí os sinos da Cúria Metropolitana, né? Da Catedral aí. Exato. Exato. Espero que me escutam bem aí. Não, apesar dos sinos tocando aqui. O horário... o horário meio-dia. A imagem travou um pouquinho, mas agora a gente conseguiu recuperar. Deixa eu fazer uma colocação, uma pergunta, uma curiosidade. Já que olhando para os dois aspectos, né? A saúde, né, de um modo geral, e a saúde também financeira. Dentro dos parâmetros que a gente já conhece, né? Dos parâmetros científicos. Governador, uma pergunta que eu faço assim, já que o objetivo é evitar aglomeração de pessoas, o senhor deve ter percebido que os supermercados se transformaram em shopping centers. Nada contra os supermercados, muito pelo contrário. A pergunta que eu faço, será que não seria um momento daqui a pouco para conseguir beneficiar todos os setores? Deixar o supermercado vendendo somente alimentação, porque tem gente que vai lá comprar roda de carro e tudo mais. A pergunta que eu faço é essa, não dá para limitar o supermercado a vender alimentos e deixar o comércio... por exemplo, roupas, tem já o período de frio, quem tem criança pequena está precisando comprar roupa. Então a pergunta que eu faço, fazer um rodízio, nas segundas abre vestuário, na terça eletrodoméstico, não sei, uma sugestão para tirar esse povo também de dentro do mercado e levar para as outras lojas. Olha, André, não é à toa que nós escolhemos o termo do distanciamento controlado, porque assim como um medicamento de uso controlado, você administra esse medicamento observando os efeitos colaterais que ele tem. Então, como estamos vivendo uma situação de absoluta excepcionalidade, todas as medidas que se adotam geram benefícios e também efeitos colaterais. Todas essas vedações de atividades no Estado, restrições de atividades, ensejaram com que nós tivéssemos uma adesão bastante importante da população, a redução de circulação, os dados mostram isso,
tivemos um menor crescimento, menor letalidade no estado. De outro lado, nós temos essas situações de efeitos colaterais. Se o que está aberto é o supermercado, as pessoas buscam no supermercado e muitos vendem outros itens também. Então, nós estamos observando cada uma dessas situações e tenho a impressão de que agora, justamente, nós podendo migrar para essa nova situação de distanciamento controlado, em que o Rio Grande do Sul temos muita convicção, será um exemplo nacional sobre o que fazer e da forma correta, responsável, nós vamos conseguir administrar essas situações com os diversos setores, né? Com as lojas que vendem outros produtos. Nós estamos planejando e fazendo a matriz estruturada sobre cada uma das atividades, a possibilidade de alternância de datas e horários. É exatamente isso que nós estamos estruturando, mas que vai levar mais alguns dias e que não conseguiu ser implementado imediatamente depois do decreto que nós tínhamos, que expirou ontem, e por isso nós optamos por este regime agora até o final do mês, quando nós teremos, em discussão com os diversos setores, com as federações, com os representantes, as entidades representantes dos diversos setores econômicos, vamos construir juntos este modelo que sucederá esse distanciamento mais rigoroso que nós tivemos e respeitando as diversas atividades. Governador, falando sobre a saúde financeira do Estado, o senhor apresentou há alguns dias dados, né, de queda da produção dos recursos do Rio Grande do Sul para os próximos 3 meses. De 2,5 a 3 bilhões, né, de reais. Isso representa aí um percentual bastante grande. A pergunta que eu faço, né, de um modo geral, temos aí a preocupação com o pagamento dos servidores públicos. O IPVA, muita gente nos reclamando que o senhor não perdoou o IPVA, não deu uma folga para o IPVA. Então, assim, nessas questões que se referem aos recursos, à saúde financeira do governo do Estado, como é que o senhor está administrando isso? Porque o governo federal não está sinalizando com uma ajuda para os estados, né, governador? Então, esse é um grande desafio que a gente sabe é polêmico e gera tantas reações diferentes aí na sociedade. É evidente que eu gostaria de atender, como atendemos em tantas outras frentes, a demanda de pessoas que terão a sua renda afetada nos próximos períodos, nas próximas semanas e meses, especialmente no caso do IPVA, por exemplo. A gente sabe motoristas de aplicativos, transportadores de veículos fretados, né, de fretamento para turismo e outras atividades, para o transporte escolar, por exemplo, que extraem com o próprio veículo a sua renda e que terão dificuldade para cumprir os seus compromissos. Infelizmente, a gente não consegue setorizar para atender especificamente a um público que tenha perdido a sua renda. E a única opção seria abrirmos mão do todo. E abrindo mão do todo, o Estado não consegue pagar os serviços básicos para a população. Então, às vezes as pessoas têm uma leitura muito rápida, apressada, pensando, o governador quer o dinheiro como se o dinheiro fosse para ele, para mim, governador, para sustentar o palácio. Não é para isso, é para pagar a educação, saúde, os próprios hospitais, a segurança pública, a educação, embora esteja com as aulas suspensas, os professores continuam lançando tarefas, né, e precisam dos seus salários também, mas a saúde, a segurança e tantas outras atividades do Estado não param e elas precisam ser mantidas em benefício da própria população. Então, não foi possível o Estado fazer qualquer movimento em relação ao IPVA. Veja que o Rio Grande do Sul, ele já é um estado dos que mais tarde arrecada ou finaliza o IPVA. No ano passado nós tivemos uma polêmica, inclusive porque queríamos ajustar a data de arrecadação do IPVA, o que a maior parte dos estados brasileiros fazem, que é colocar o vencimento em janeiro. Então, boa parte dos estados já arrecadou o IPVA, que tinha para arrecadar no ano, com pagamentos em janeiro, e nós aqui mantivemos a data de vencimento em abril, que infelizmente coincidiu com esse momento adverso da pandemia. Então, nós estamos fazendo todos os esforços para, por exemplo, o ICMS do Simples, 200 mil empresas beneficiadas com adiamento e postergação de pagamento de ICMS, nesse caso, fazendo tudo o que podemos, mas precisamos dessa ajuda federal que esperamos possa vir com a aprovação no Senado do PLP 149, que oferece o socorro com um seguro de receita de arrecadação para os estados brasileiros. Bom, governador, deixa eu agilizar, porque eu sei que o senhor tem outros compromissos. As aulas continuam suspensas até o dia 30, não sei se deve ser prorrogado isso também, mas queria que o senhor comentasse isso. E finalizando, traz uma notícia boa para a gente, governador, pelo menos na questão dos leitos aqui no Rio Grande do Sul. Quando é que esse vírus vai embora, governador? Quando é que o ciclo dele termina? Vai ser antes do inverno? Chega para ele, governador.
Sem dúvida. Olha, André, eu gostaria de dar essa excelente notícia. Antes, falando sobre as aulas, mantém-se a suspensão das aulas até o dia 30 e estamos avaliando, né? Nós estamos todo o mundo aprendendo e conhecendo a dinâmica deste vírus e nós estamos observando qual é o seu comportamento no nosso território para tomarmos as melhores decisões com responsabilidade. E o grande desafio aqui é que muitas vezes as pessoas observam o presente e, por exemplo, nós temos nesse momento cerca de 60% dos leitos de UTI ocupados, não foge à regra do que temos nesse período do ano. Estamos incrementando os leitos de UTI, mas as pessoas às vezes podem observar, poxa, se não tem superlotação agora, por que está tendo restrição? Porque todo o efeito da restrição ele é retardado, ele demora no tempo. Não adianta quando tiver superlotado tomar medida restritiva, porque aí já tem um grande número de pessoas contaminadas e com contágio do vírus, já é tarde demais. Então, as medidas de agora vão nos proporcionar um futuro no médio prazo menos problemático em relação ao contágio do vírus. Então, agir no presente para evitar no futuro os maiores problemas. Mas nós estamos estruturando o nosso sistema de saúde. O hospital de Taquara, por exemplo, está sendo reativado. Né? Nós estamos colocando o hospital novamente em operação. O Hospital Regional de Santa Maria, e conversava com a minha secretária de saúde, Arita Bergman, participou lá no governo em 2004 do início da ideia de um hospital regional em Santa Maria, depois em 2009 em outro governo, começando efetivamente as obras, e agora o nosso governo, finalmente o hospital vai entrar em operação com pelo menos 40 leitos clínicos e 10 leitos de UTI sendo implantados lá no Hospital Regional de Santa Maria. Então nós estamos atuando, disponibilizando os leitos e tenho convicção, confiança de que nós vamos passar nesse teste. Estamos sendo testados na saúde, na economia, nas nossas vidas, mas vamos passar nesse teste. Eu ouvi uma frase, agora encerrando mesmo, ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Quanto mais o distanciamento parece ineficiente e desnecessário, mais ele é importante. Governador, obrigado pela entrevista. Obrigado, André. Obrigado a todos vocês. Muito bem, esse é o governador Eduardo Leite. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. Nós, a situação financeira do Rio Grande é bem difícil, mas por isso se aguarda uma aprovação aí para uma ajuda financeira para que se tenha como sustentar também todas as folhas de pagamentos e os compromissos financeiros aqui do Estado. 12h e 11 minutos agora. Você sabe, deixa eu pegar aqui muito obrigado, aqui. Esta é uma máscara, certo? Que ela deve ser, antes de colocar, feita a higienização das mãos, ela deve ser colocada, arrumada, certo? E não se toca mais. Assim é o procedimento que cada um de nós deve ter. Não tem essa história de botar para cima, de botar para baixo. Claro que essa aqui é uma demonstração, então por isso que eu estou tocando, mas depois que a gente coloca, não se toca mais. Até porque essa área aqui é a área onde ficam concentrados os vírus, bactérias e tudo mais. Cada tipo de máscara tem um período de duração. Umas mais, outras menos, umas podem ser lavadas e outras precisam ser descartadas. Ou seja, você tem que saber como retirar e como colocar fora. E é isso que a gente vai, portanto, ensinar para você a partir de agora, numa reportagem de como descartar uma máscara como esta. É uma recomendação do Ministério da Saúde e também da OMS. O uso de máscaras nas ruas e em locais fechados onde há circulação de pessoas. Pelo menos 6 cidades gaúchas, por meio de decreto, já obrigam seus moradores a utilizarem um acessório de proteção que tem por objetivo evitar a disseminação e contágio pelo coronavírus. Cada máscara descartável, mais ou menos como essa aqui, pode ser utilizada por até 4 horas, segundo os especialistas. Depois disso, não tem jeito, tem que retirar do rosto e descartar. Mas não dá para colocar no lixo comum, não. Olhem só como é que se faz. A gente vai pegar uma sacolinha ou um outro saquinho, vai colocar a máscara dentro e vai fazer o primeiro nó. Normalmente, a gente tira o ar que tem dentro. Dessa vez a gente não vai tirar o ar, porque se eu apertar, eu vou estar tirando o aerossol que tem ali dentro. Então, coloquei a minha máscara, faço o nozinho, faço o segundo nozinho,
e eu vou descartá-la no resíduo. O resíduo que nós devemos descartar é o resíduo comum. Bem ao contrário do que muita gente anda fazendo por aí. As máscaras descartáveis estão sendo colocadas no lixo sem proteção alguma. Um perigo para o meio ambiente e uma preocupação para os recicladores, que podem ser contaminados. Pessoal que usa a mascarinha no dia a dia aí tem que tomar cuidado para descartar a mascarinha no local correto. Tem que ser descartada dentro do lixo do banheiro. O resíduo reciclável ele passa por uma unidade de reciclagem, onde eu vou estar colocando em risco a vida de outras pessoas que estão lá para fazer a separação deste material. O resíduo comum, saindo das suas casas, ele vai diretamente para um aterro sanitário. Em Hong Kong, na China, centenas de máscaras já foram encontradas boiando no mar e também espalhadas na beira da praia. Não, e tem um detalhe importante, esse cuidado não é consigo, né, somente, lógico que não, é com todos dentro da sua casa e depois esse lixo aí, por isso que ele tem que ser descartado ali no lixo do banheiro. Porque as pessoas que catam, separam lixo, podem se deparar com uma máscara dessa e aí passar a doença adiante. Então lembre-se também, todo cuidado na hora de retirar. Antes de retirar a máscara, deve-se também fazer a higienização das mãos. Aí, tira-se, já deixa o saquinho pronto, aberto, coloca, assim, um pouquinho longe, sem fazer, não é para tirar o ar de dentro, tá bom? Faz um nó, com todo cuidado, e aí então se faz o descarte. Aqui eu joguei no lixo. É simples assim. Sobre as máscaras, gente, ontem eu estava acompanhando, inclusive, sobre isso, e como essa pandemia, ela nos traz dia a dia diversos ensinamentos. Um deles é a não dependência, por exemplo, da China. O comércio do Brasil com a China envolve cerca de 40%. Imagina só o volume grande de coisas, né? Do valor comercial entre Brasil e China. Para vocês terem uma ideia, a China é responsável pela produção de 95% desses equipamentos, como essas máscaras, 95% da produção mundial. E mais que isso, aonde é que começou, qual é a cidade onde começou o coronavírus? Lá em Wuhan, né? Wuhan, na China. E as empresas, grande parte das empresas ficam em Wuhan. Então, por isso, a grande dificuldade hoje de se conseguir uma máscara. E outros equipamentos também de proteção individual, inclusive agora o Brasil está mandando aviões na China para trazer toneladas e toneladas de aventais e máscaras. Então vejam só como também esse momento vai nos deixar essa lição de que algo também precisa ser feito para que a gente não dependa como o mundo inteiro hoje. Porque é o que aconteceu, a pandemia na China começou entre final de dezembro, dia 31 de dezembro foi comunicado para a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, aí a China parou de produzir, os seus produtos foram sendo usados, as proteções, e eles pararam de produzir para o resto do mundo. E agora, então, o mundo inteiro está querendo a produção e a China retomando, retomou há poucos dias atrás a produção desses equipamentos de proteção individual. Então, vejam só tudo que se criou, em cima disso e que, de fato, faz a gente repensar alguns procedimentos e que a gente possa, quem sabe, diversificar também. Muito bem, olha só, vamos conversar com o Lucas Abate, porque começa hoje o pagamento dos auxílios de R$600, aquele auxílio emergencial do governo federal, para os integrantes do Bolsa Família. E o Lucas já está um expert em vacinação e também neste pagamento aí de R$600. Vai atualizar para a gente, portanto, quem recebe hoje, Lucas. Pois é, André, a gente vai seguir acompanhando esse assunto do auxílio emergencial de R$600, que é importante para muita gente. E hoje começou o pagamento de quem recebe o Bolsa Família e tem o número de inscrição, o número NIS, como é conhecido, terminado em 1. E amanhã começa também quem tem o número terminado em 2. Para esse grupo, André, uma expectativa aí de que mais de 1.300.000
tenham direito a receber esse auxílio emergencial. Lembrando que outros grupos que estavam no cadastro único e que tinham contas na Caixa, grupos que estão no cadastro único e não tinham contas, estão recebendo e vão continuar recebendo aí conforme o calendário. A gente fala em frente a uma Caixa Econômica Federal do bairro Menino Deus, na José de Alencar. A gente vê que tem uma fila um pouco maior por aqui e até um cenário um pouco diferente das outras vezes, que por aqui as pessoas estão respeitando ali as marcações no chão, determinando os 2 metros de distanciamento. Já o pessoal lá de trás já está um pouquinho, não está se comportando direitinho, né? O pessoal lá de trás já está um pouquinho mais próximo, que não é o ideal, né? Não é o aconselhável. Lembrando, portanto, que agora tem mais esse recurso. Nós temos que ver, são 2 pagamentos que vão ser feitos agora no mês de abril e aí o terceiro pagamento vai ser, né, Lucas, no mês de maio, finalizando as 3 parcelas a serem pagas. Uma coisa que é importante, as pessoas também estão perguntando muito, é sobre o atraso, né, que o pessoal preencheu, foi lá no aplicativo ou no site, preencheu as informações e ainda está em análise. E tem muita gente preocupada. O que está acontecendo, hein, Lucas? É que é um volume muito grande, André. Muita gente fez esse pedido pelo aplicativo, inclusive pessoas que, de certa forma, não têm direito. Então, cada pedido é analisado individualmente e se tem essa demanda represada aí. Então, quem tem direito, sabe que tem direito, preencheu todo o passo a passo direitinho, mas ainda está em análise, não se preocupe, porque em algum momento esse valor vai ser liberado e até mesmo se tiver alguma demora um pouco maior, o retroativo também será pago. Verdade. Inclusive, Lucas, a gente vai repetir o que dissemos ontem. Quem não tiver internet, né, tem um telefone, mas não tem acesso à internet, o site da Caixa Econômica Federal, o aplicativo, está liberado. Então, a pessoa vai poder entrar, vai poder preencher os seus dados com todas as informações ali. Isso é uma ajuda bastante importante. E mais que isso, no próprio site da Caixa tem todas as orientações, porque houve diversas mudanças em termos de datas, né, Lucas? E ali tem várias perguntas com respostas. Isso facilita e muito quem está interessado para saber se enquadra, não se enquadra, se está no cadastro único, se está no Bolsa Família, recebe um ou recebe o outro, né? O pessoal que recebe o Bolsa Família, por exemplo, vai receber o que for maior, ou o Bolsa Família ou o auxílio de R$600, né, Lucas? E o bom é que nessa fase, André, as pessoas que estão no Bolsa Família já estão com seu cadastro, então se o auxílio for maior que o Bolsa Família, vai receber automaticamente. São pessoas que estão acostumadas a receber esse dinheiro diretamente na conta bancária. Então, pelo menos nesse momento, André, não vai ter uma corrida tão grande aos bancos e também às lotéricas, porque são pessoas que já estão acostumadas, já recebem esse dinheiro diretamente na conta. E hoje o cadastro único, né? Quem está no cadastro único nos meses de maio, junho, julho e agosto, né? Também estão recebendo. E eu estava olhando ontem, Lucas, tem um aplicativo da própria Caixa Federal, que eu acho que é o TEM, TEM, que esse é o aplicativo que é usado para o cidadão fazer a transferência, poder usar, né, esse dinheiro que está depositado nesta conta, para quem não tem conta, nesta conta criada pela Caixa Econômica Federal, ou no caso, Banco do Brasil. Tá certo? Isso quem não tem a conta feita na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, é criada essa conta digital e administrada toda do aplicativo, pode ser enviada para sua conta corrente normal. Obrigado, Lucas Abate. Agora 12:22. Preste atenção nesse recado que eu tenho para você. Preste atenção agora, você que tem dores no corpo e dores nas articulações. Tens os pés e pernas inchadas? Olha, cuidado, viu? Tudo isto pode ser sintoma de artrite, de artrose, de reumatismo e a terrível osteoporose. Todas essas doenças reumáticas, além de causarem muitas dores, podem trazer consequências graves para a sua mobilidade. Previna e combata tudo isto tomando Supercálcio D. Supercálcio D é natural, pois é feito do puro cálcio da concha da ostra. Bastam 20 dias de uso de Supercálcio para você sentir os efeitos e as dores e os inchaços começam a desaparecer. Aproveite e ligue agora, 0800 644 6868. Você vai comprar seu Supercálcio D com 50% de desconto. Peça o kit Equilíbrio. Você compra 2 e ganha mais 2 de presente. 0800 644 6868.
E mais, parcela no cartão e a entrega é um presente do Super Cálcio D. 0800 644 6868. Super Cálcio D é mais saúde para você. Jeremias Werneck e a solidariedade no esporte em meio à pandemia, né, Jeremias? Não vamos fazer o ping-pong hoje? Vamos fazer o ping-pong. Pega, ó. Pum, poft. Não sei nem como é que é o barulho. Poc. Poc. Não, mas faz aí, Biscoito Zezé. É, o Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Assim, ó, André, Oi. O Inter lançou um projeto muito legal, em duas frentes. É um projeto online para ajudar quem está em casa nesse momento. Tá aí as imagens. O projeto para os autônomos, ele se chama Rede Solidária e serve para os profissionais oferecerem serviços e produtos. Nessa aba se encaixam todos aqueles que não têm carteira assinada. Ou seja, é autônomo, vivia de bico, precisava fazer um trabalho um dia ou outro também para garantir, entra lá no Rede Solidária e oferece os seus produtos e os seus serviços. E tem também a categoria Todos Presentes, onde pequenos negócios podem gerenciar a venda. O Inter está chamando de cartões presentes, mas muita gente está chamando de vale, de voucher. O que é comprar agora um serviço para depois utilizar ele, depois da quarentena. Então, no site do Inter, num cadastro online e gratuito, autônomos e quem tem pequenas empresas pode se cadastrar para começar a fazer negócios mesmo com todo mundo distante, né? É isso aí, muito bem. Obrigado, Jeremias Werneck, pelas informações. Agora, 12h e 25 minutos, e você vai ver ainda hoje que a polícia prendeu aquele advogado que usava atestado falso para soltar presos do grupo de risco do coronavírus. Inclusive, um foi solto, tentaram ir atrás dele, mas ainda não encontraram. Já, toda a repercussão deste caso, ele foi preso hoje de manhã aqui na região metropolitana. E a gente vai mostrar também que criminosos colocaram fogo num caminhão de lixo lá no Vale do Caí. Depois do intervalo eu te conto estas e outras notícias. Fica aí que eu vou ali pegar um cafezinho e já volto. Meio-dia, 29 minutos. Criminosos colocaram fogo em caminhões de lixo. Foi em Montenegro. Jeremias Werneck, conta pra gente. É isso, André. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira. As imagens das câmeras de segurança aí, ó, mostram dois homens jogando um líquido inflamável em um dos caminhões. Eles estão encapuzados, né, André? Em seguida, eles atiraram uma tocha para dentro da cabine. Logo depois, eles saem correndo. Três caminhões, 1, 2, 3 foram incendiados. Nossa. Um prejuízo estimado de mais de R$300 mil. Os bombeiros chegaram em seguida e conseguiram apagar as chamas. A Polícia Civil está analisando essas e outras imagens para tentar identificar esses criminosos, André. Mas fizeram de... Não tinham o que fazer. O que nós vamos fazer? Mais ou menos assim. Ô, Jeremias, o que nós vamos fazer? Vamos botar fogo no caminhão? Vamos pegar... Abre o caminhão. Vamos usar o ócio criativo para outras coisas, né? Mas, pelo amor de Deus, com qual objetivo? Qual o objetivo? Imagina só 3 caminhões. Que absurdo, gente. Que absurdo. Bom, vamos para outra notícia. A Brigada Militar aqui de Alvorada conseguiu recuperar um carro que foi roubado e estava pronto para ser desmanchado. Quer dizer, a criminalidade continua em meio à pandemia, né? Agindo também dessa maneira aí com desmanche de carros, né, Jeremias? André, isso aí é no bairro Sumaré. O carro estava indo para o desmanche, não fosse a chegada dos policiais, como tu referiu. 4 homens foram detidos, mas apenas um deles foi preso, viu? Porque foi reconhecido pelo dono do veículo. Com eles foram apreendidos documentos e cartões da vítima, da dona desse carro, do dono, 2 celulares, munição de diversos calibres, drogas, peças de carros, ferramentas, um soco inglês e um isqueiro em formato de revólver. Tudo estava dentro de uma casa lá em Alvorada, André. Ok. Obrigado, Jeremias Werneck. Ana, tem mais contigo outro assunto, né? A gente vai continuar, temos mais um pouquinho para falar sobre essa indústria do desmanche de carro, Jeremias, é o que alimenta o roubo de veículos, porque, infelizmente, eu duvido que quem compra peça baratinha não sabe que está comprando de um carro que foi roubado e que, para ser roubado, provavelmente alguém foi morto, né? E por aí vai, quer dizer, alimenta a criminalidade um desmanche como esse aí. E na região metropolitana, como tem áreas rurais, um pouco desertas,
os carros são roubados, são levados para o desmanche e depois são desovados, né? Alvorada, Viamão, Gravataí, tem muitas ruazinhas pequenas São as de chão chamadas, batido, né? as chamadas estradas vicinais. Exatamente. E tu sabe que tem bastante, por exemplo, Jeremias, tu consegue sair de Porto Alegre, entrar aí por Alvorada, pegar essa região de Gravataí, tu vai sair lá no Vale dos Sinos. Sim. Então, muitas vezes a criminalidade ali do Vale dos Sinos, eles fogem justamente por ali, por aquelas estradas de terra e vão se encontrar, né? Vão se encontrar mais aqui para a região metropolitana, aqui mais para o lado de Porto Alegre. Então, isso é muito comum acontecer. O roubo de carro, a gente teve aí uma queda nos índices nos últimos tempos, a gente até teve uma queda, mas infelizmente é um número que ainda é bastante alto. Obrigado, Jeremias Werneck, até daqui a pouco. Agora a gente vai para Santa Rosa, é isso? Vamos para a região noroeste do estado, porque o governo do Rio Grande do Sul, como nós mostramos, determinando aí a restrição do funcionamento do comércio em duas regiões, a região metropolitana de Porto Alegre e na região metropolitana de Caxias. O governador conversou há pouco e né, meio que já deixou claro que a região de Caxias, o comércio provavelmente ele vai facilitar um pouco lá na região, isso a pedido dos prefeitos. No restante do estado, os prefeitos eles devem regulamentar a abertura das lojas, ou seja, tem uma série de regras. Por isso a gente vai saber como é que está a movimentação lá em Santa Rosa, na região noroeste do estado, né? Saber o que a prefeitura está fazendo por aí. É a Francine Boijin que tem os detalhes, né? Francine, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Aqui em Santa Rosa, essa retomada já aconteceu de forma antecipada. O comércio já pôde ser reaberto desde a segunda-feira desta semana, assim como os serviços também puderam ser retomados desde a segunda-feira. Essa decisão partiu de um comitê de crise instalado aqui. Fazem parte desse comitê profissionais da saúde, segurança, empresários e representantes do Poder Executivo. Então, o comércio pôde ser aberto já na segunda, assim como os serviços retomados. Mas isso, claro, com uma série de restrições, como, por exemplo, redução das equipes, né, que estão trabalhando e também as exigências, aí, recomendações do Ministério da Saúde. André, aqui em Santa Rosa, foi elaborada também uma cartilha por uma associação que está voltada ao comércio, indústria e serviços e por integrantes desse comitê. Essa cartilha é composta de orientações tanto para o comércio quanto para a população. E aí tem todo um trabalho de fiscalização da prefeitura para que sejam cumpridos os decretos também aqui em Santa Rosa. Lembrando, André, que a gente tem 4 casos confirmados de coronavírus aqui no município, 2 deles estão curados e 2 estão em tratamento aí em Porto Alegre. Voltamos contigo. Obrigado, Francine Boijin, pelas informações. Agora, me ajude aqui, você que está nos acompanhando, me ajuda a raciocinar junto. Não é pela questão se deve abrir ou não o comércio, não vou entrar nessa questão. Eu vou entrar na questão do decreto. Como que Santa Rosa e outros municípios já abriram, por exemplo, na segunda-feira, mas o decreto não era até o dia 15 e, pelo que eu sei, decreto tem que ser respeitado, certo? Ou eu estou errado? É a partir do dia 15, ou seja, a partir de ontem. Aí como é que o comércio estava abrindo? Por autorização do prefeito? Mas tem autorização para isso? Que eu saiba, não. O decreto diz que tem que manter fechado, independente, né, se tem número pequeno de casos. Não estou falando da questão econômica, eu estou falando do que é a lei. Quer dizer, o próprio prefeito diz respeito que o decreto... E isso eu acho, né, algo... Jeremias Werneck é algo que eu não consigo compreender muito bem. É a lei, tu pode ser contra, mas ela deve ser respeitada, né? Mas... É mais um exemplo de que, às vezes não, o hábito do brasileiro, da população em geral, não é respeitar a lei, né? Mas a autoridade política, pública, deveria dar o exemplo. Bom, além do coronavírus, há uma outra doença que está preocupando o Rio Grande do Sul, que é a dengue. O Jeremias tem informações de um aumento dos casos de dengue, principalmente norte e noroeste do estado, né, Jeremias? André, o último informe da Secretaria de Saúde do estado coloca municípios do noroeste nas primeiras posições desse ranking de contágio da dengue. A região de Palmeira das Missões, por exemplo, tem 292 casos confirmados. Nossa. A região de Santa Rosa, 257 casos.
seguida da região de Frederico Westphalen, que tem 254, e de Santo Ângelo, que está em quarto lugar nesse ranking, com 222 casos confirmados. Há casos de pessoas, André, que contraíram a doença dentro desses próprios municípios. Em Frederico Westphalen, por exemplo, são 240 pessoas. E para a gente ter uma comparação, aqui em Porto Alegre são 31 casos de dengue, sendo 21... eles chamam de autóctones, né? No total, o Rio Grande do Sul tem 1.232 casos confirmados de dengue. Os autóctones são aqueles que tu pegaste dentro da cidade mesmo, não é importado, como se chama, né, de outro estado ou de outra cidade, foi contraído, né, na própria cidade. Então, o pessoal tem que aproveitar quem está em casa e ficar atento para ver se não tem água parada. Né? É verdade. Tem aí umas mudanças de temperaturas que é o ambiente ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Aquela planta ali, por exemplo, que é uma planta muito bonita, mas a reserva de água dela, ela fica, um modelo aí, uma variedade de bromélia, ela fica água acumulada e também fica água parada. Agora, se tu vai olhar para ferro velho, para vaso no pátio e outras tantas coisas que a gente não se dá conta, é o alimento ideal para o mosquito da dengue, Jeremias. E tá todo mundo em casa mesmo, né, André? Vamos dar uma olhadinha aí no que tá sobrando de água, acumulando água. Faz uma vistoria no seu pátio, em casa, e já ajuda bastante. 1.200 casos, né? 1.232 casos de dengue no Rio Grande do Sul. Obrigado, Jeremias. E olha só, todos lembram daquele caso do advogado que estava usando um atestado falso para soltar presos do grupo de risco, né, por causa do coronavírus? Pois esse advogado foi preso hoje de manhã numa operação da Polícia Civil. A gente volta a conversar com o Lucas, que tem os detalhes, né, Lucas? Isso, André. Uma ação do Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil prendeu o advogado Leandro Ortzman. Ele é investigado por usar laudos falsos para obter a liberação de presos. Com essa questão da prisão domiciliar, grupo de risco, então a investigação apura se ele usou laudos falsos para conseguir liberar os presos. Um desses presos que foi beneficiado, está foragido inclusive, é o Michel Garcia Coupes. Ele é lá de Camaquã, estava preso, acusado de um duplo homicídio. E um laudo usado pelo advogado Leandro, apontou que ele tinha diabetes e cálculo renal. E por causa desse laudo, supostamente falso, ele acabou solto e agora já teve a prisão preventiva decretada novamente, mas está foragido da justiça. Esse, André, é aquele caso que a gente inclusive divulgou os áudios. Não sei se a gente pode ouvir agora os áudios para relembrar nossa audiência. E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de R$2.000 para fazer os pedidos de liberdade, né? Eu peguei 7 processos e consegui tirar 6 clientes. 2 deles tinham condenação de homicídio, tá? E outro de estupro, e os outros são tráfico, né? E receptação. Todos eu consegui colocar em casa. Agora a polícia vai investigar se esse áudio de fato é do Leandro, mas já conseguiu por outros elementos, André, comprovar que ele está envolvido nesse esquema do uso de laudos falsos para obter a liberação dos presos. Uma médica que foi citada nesses áudios, inclusive nos laudos foram usados o nome dessa médica, também foi ouvida para saber se ela está envolvida no caso ou se ela também é uma vítima do esquema e acabaram falsificando dados dessa médica. A polícia nessa operação, André, apreendeu R$7.000 em dinheiro e 3 celulares junto com esse advogado, que depois foi levado à sede do Departamento de Investigações Criminais e agora será conduzido ao sistema prisional. Esse advogado, que também a suspeita de outros, né, advogados, né, nesse crime. Esse, Lucas, o cliente que ele conseguiu tirar, ele tinha solicitado, aí a justiça negou, porque tinha que ter laudo, aí ele foi lá, conseguiu o laudo, e o rapaz foi solto. E soltou mesmo, porque ele está sendo procurado e já deu no pé. Isso, ele foi solto ainda no início do mês passado. Um primeiro laudo foi negado, um primeiro pedido foi negado. E ele apresentou então uma tomografia comprovando, supostamente comprovando, André, que esse preso tinha cálculo renal e também exames de diabetes. Inclusive esses laudos assinados por uma médica, que agora será apurado se de fato ela assinou ou se os dados delas
dela foram falsificados. São pelo menos 2 advogados que são investigados nesse esquema. Os 2 já foram afastados e estão suspensos pela Ordem dos Advogados do Brasil. E essa operação hoje teve como alvo o Leandro, que foi detido, enquanto se faz ainda uma investigação com relação ao segundo advogado e também outros envolvidos nesse esquema. E se sabe, Lucas, quantos que ele conseguiu de fato liberar? Por esse áudio, André, pelo menos 6. Agora será periciado se de fato foi ele que gravou esse áudio, mas a informação que se tem é que pelo menos 6 presos foram liberados nesse esquema. E claro, tem ainda os presos que seriam atendidos por esse outro advogado investigado, então é um número bastante significativo. O caso que chamou mais atenção foi esse que foi descoberto, que é o do áudio, o caso de Camaquã, do Michel Garcia Coupes, estava preso já há algum tempo, acusado de duplo homicídio, matou 2 pessoas, um preso perigoso, e que foi usado esse laudo, foi solto e depois, com a descoberta de que o laudo era falso, a justiça determinou novamente que ele retornasse à prisão, só que ele não se apresentou mais e agora é considerado advogado. E tem um outro áudio, né? A gente vai mostrar um outro áudio agora que tem a respeito ainda desse caso. O plantão acabou de mandar uma decisão aí, ó, um cliente lá de Camaquã. Imagina, cidade do interior, esse louco aí já responde um tráfico e lá em Camaquã está respondendo um duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho friozinho, aí bem feitinho ali, de diabetes, que ele tinha diabetes. E friozinho o laudo e passou direitinho, né? Mas pelas mãos da polícia não vai passar. Agora, a defesa desse advogado que está afastado, né, pela OAB, o registro cancelado temporariamente, o advogado disse que os áudios foram cortados, aquela história que tu já ouviu, né? E foram falados num outro contexto, né? Mas ouvindo assim, não me parece que tem edição nenhuma e, né, tá tudo muito claro, né? Pelo menos esse áudio está extremamente claro. Isso, essa questão do contexto, André, foi dita pela defesa do outro advogado que é investigado. O advogado do Leandro, pelo menos agora com as novas informações com a prisão, ainda não se manifestou sobre o assunto. Mas, claro, a gente consegue ouvir aí, até se refere ao caso do Michel Garcia Coupes, lá de Camaquã, que ele fala friozinho, então, dizendo que o laudo de fato era falso e a gente não consegue imaginar um contexto diferente, André, em que não esteja falando que esse laudo não é verdadeiro. E até um outro áudio que ele fala no final cantou, que é um termo usado aí entre os presos no mundo da criminalidade para dizer que foram soltos na verdade. Olha só. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E agora eu quero falar sobre esteio aqui na região metropolitana, porque a feitora começou a realizar testes em casa, né, nas residências, nos pacientes que apresentam sintomas da Covid-19, mesmo os que não estão com quadro grave. Na reportagem a gente mostra. A preparação começa dentro da Secretaria de Saúde. Com todos os equipamentos de segurança, 3 equipes seguem o roteiro de coleta. Os testes são feitos em pessoas que procuraram atendimento ou ligaram para a Secretaria de Saúde de Esteio. Todas aquelas pessoas que têm sintomas que são especificadas tecnicamente pelo Ministério da Saúde, febre ou tosse, dor no corpo, dor de garganta, não necessariamente todos os sintomas, mas alguns somados, eles são identificados pelas nossas equipes técnicas. Dentro das casas, os técnicos coletam amostras com um cotonete. O material depois é levado para laboratório, onde será analisado. Serão 3.000 testes nessa modalidade. Outros 2.000 testes rápidos foram comprados. Com eles, a Prefeitura pretende fazer uma pesquisa populacional com o auxílio de universidades. A pessoa pode ligar para o nosso telefone, descrever o seu quadro clínico e, a partir daí, ela vai ser registrada na planilha e nós vamos depois fazer a coleta na casa dela. O estudo, coordenado pela UFPEL e divulgado na quarta-feira pelo governo do estado, aponta que existem 7 vezes mais casos de Covid-19 do que os números que foram confirmados. Aqui no Brasil, uma outra experiência, que é o ideal fazer, né? Se fosse possível, seria perfeito. Fazer teste em massa. E aí, faz o distanciamento dos que estão infectados e faz o tratamento já específico para quem está com o Covid.
Nós tivemos outros exemplos aqui em São Caetano, né, aqui em São Paulo, fica no ABC Paulista, e teve uma região da Itália que se Nerola, a cidade italiana que foi transformada em laboratório humano. Eles conseguiram fazer isso, né, fazer o exame na população e separar. E Israel fez isso. O país, são cerca de 6 milhões de habitantes em Israel, conseguiram fazer a vacinação e lá mais ainda tem um aplicativo que você sabe se você está próximo de alguém que está contaminado, né? Então vejam só a importância. Para quê? Para conseguir, né, segurar o avanço do vírus. E assim conseguiram de maneira muito habilidosa e muito rápida, né, fazer essa separação. Bom, o número da Prefeitura de Esteio, que foi criado exclusivamente para o coronavírus, é o número 51, a gente vai mostrar na tela, 3459-4723, está ali na tela, 3459-4723, sendo que lá no município de Esteio, a gente conversou com o prefeito há uns 2 dias atrás, e ele disse que como é uma cidade onde há próximo, né, de Porto Alegre, uma movimentação muito grande, então por isso que é importante o município pequeno conseguir fazer essa vacinação. Então tem muita gente que mora em Porto Alegre e vai para a cidade. Lá na cidade de Esteio, eu quero ver quantos casos são. Não tem um número específico aqui. Em Esteio teve mais um, somando, portanto, 4 casos, né? 4 casos. E por isso que a prefeitura quer, portanto, fazer esse teste de preferencialmente em toda a população. Talvez não seja possível, mas quanto maior, né, vai ser mais importante para que faça. Quanto mais abrangente for, né, melhor para conseguir fazer o estancamento, né, da circulação do vírus. Bom, o Hospital Cristo Redentor, aqui de Porto Alegre, abriu 32 leitos de UTI para retaguarda, né, no atendimento de pacientes com Covid, a Covid-19. São leitos de retaguarda, são aqueles leitos de reserva. 11 respiradores que estavam inutilizados já estão funcionando graças ao trabalho feito por funcionários do hospital. Vejam só que baita exemplo. Quase anônimos, em uma sala do Hospital Cristo Redentor, 2 técnicos em eletrônica trabalham para recuperar respiradores desativados. Já foram 11, então a gente está com esperança de mais 3 agora. Como são equipamentos antigos, as peças de reposição são difíceis de serem encontradas. Isso aqui eram equipamentos mais ultrapassados que já estavam saindo de uso, né? Mas mediante a crise a gente está repondo todo o que a gente tem, né? Todo o estoque, aquilo que estava parado lá. Então a gente está botando tudo em uso de novo, né? Na luta contra o coronavírus, os ventiladores mecânicos viraram itens de extrema necessidade. É vital nessa situação que a gente está encarando agora. Ele basicamente auxilia o pulmão do paciente a fazer a sua função que está danificada ou insuficiente por causa da inflamação gerada pela doença. Um sopro de esperança em tempos de pandemia. O Hospital Cristo Redentor segue sendo um hospital, né, de referência para traumas. Os leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 vão ser disponibilizados conforme o aumento da demanda de internações no Grupo Hospitalar Conceição. A gente sempre diz e reforça o caminho do vírus, né? O governador falou há pouco sobre isso com a gente. O caminho do vírus e o comportamento dele varia de região para região. Então a gente não sabe se ao certo, até porque nós estamos com o inverno se aproximando, se esse ciclo ele termina um pouco antes do inverno. A gente espera que sim, pelos números que a gente vê, China, Itália, é um período de 3 meses, né? Se a gente usar esse período, já passamos 1 mês, então nós temos aí no mínimo 2 meses pela frente. Agora não se sabe o comportamento, depende de uma série de fatores e por isso então os hospitais se preparando para que a gente, quando chegue o inverno ou num pico maior, né, de pacientes que precisem, nós tenhamos uma condição dos hospitais que possam atender todas essas pessoas. É a preocupação, por exemplo, que o governo do estado tem com relação à Serra e a própria região metropolitana, liberando a abertura ou não do comércio. Porque lá na Serra os municípios ainda precisam se preparar tecnicamente para que tenham, né, uma mínima condição necessária em caso de um número maior, de um aumento maior de pacientes com o Covid-19.
Muito bem, gente. O custo do frete aéreo levantou o voo, disparou no país com um número reduzido de voos, né, durante a pandemia da Covid-19. Para aumentar a capacidade, né, de entrega de mercadorias, a Agência Nacional de Aviação Civil liberou o transporte exclusivo de carga na cabine de passageiros. A pandemia do novo coronavírus acertou em cheio empresas de exportação que dependem do frete aéreo. Com a diminuição no número de voos, embarcar os produtos tem sido um desafio. 90% das nossas vendas destinam-se a mercado de exportação, onde desse volume 50% é via aérea e principalmente para o mercado europeu e asiático. A grande dificuldade que a gente está encontrando é, primeiramente, a redução drástica do número de empresas aéreas operando para esses mercados e, por consequência, a redução dos espaços disponíveis, o que nos acarretou um forte encarecimento nos custos dos nossos fretes aéreos. O jeito foi recorrer ao transporte marítimo, mas a alternativa encarece mais ainda o custo do frete e aumenta o prazo de entrega. O que até então nós levamos a exemplo para a Europa em torno de 48 horas, hoje estamos levando em torno de 8 a 10 dias. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, o aumento no valor do frete aéreo chega a 50%. Eu entendo que talvez um acordo entre as entidades que congregam as atividades aéreas, mais os governos dos diversos países, num comum acordo, poderiam aumentar nesse momento a oferta de voos para viabilizar a atividade econômica e, inclusive, as atividades essenciais. Nesta semana, a Agência Nacional de Aviação Civil liberou o transporte exclusivo de carga na cabine de passageiros. Uma forma de aumentar a capacidade do frete aéreo no país e amenizar o prejuízo no embarque das exportações. Estamos trabalhando em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria e ao governo federal para que essas ideias, projetos, enfim, e nesse momento, né, por que não dizer, o entendimento entre as partes se faz fundamental para que se possa buscar uma equação de rápida resposta para todas as demandas das indústrias que nós precisamos de um curto prazo e de uma forma muito rápida restabelecer o nível de atividade econômica sem prejudicar os cuidados à saúde. Deixa eu conversar com ele, Jeremias Werneck, que fez a reportagem para a gente. Ainda sobre esse assunto, Jeremias, sabe que o Brasil está mandando para a China 40 aviões, né? Para trazer carga, trazer equipamentos de proteção individual, máscaras. Eu falei há pouco sobre isso. Só que tem um risco, assim, a logística que ela está sendo montada é para não correr o risco, por exemplo, de parar nos Estados Unidos para reabastecer e a carga ser confiscada, que é um risco nesta guerra contra o vírus, é um risco muito grande. Então, além de tudo, tem que enfrentar isso. É uma ginástica que tem que ser feita, né, por outros países para que não corramos o risco da carga ser apreendida. Imagina a carga que vem para o Brasil, para num local, não, precisamos disso, vai ficar aqui. Né? É justamente isso. Além da diminuição do número de voos disponíveis, esse protocolo que coloca máscaras, que coloca outros produtos de primeira necessidade nesse momento, que está tirando espaço de alguns outros insumos. E tem um detalhe muito importante. Mesmo que usem frete marítimo, existem produtos que não podem demorar tanto tempo assim, que precisam, na cadeia produtiva, chegar mais rápido nos locais, né? Eu imagino, e também eu acho que o transporte do vírus também, né? Eu acho que é um risco maior em navio, enfim. É um problema a ser enfrentado, mas estamos caminhando para isso. E olha só, 24 toneladas de alimentos foram transportados pelo Exército até Santa Maria, na região central aqui do estado. Muita gente precisando lá de alimentação, né, Jeremias? Esses alimentos eles foram arrecadados aqui em Porto Alegre, André, e percorreram mais de 290 quilômetros até Santa Maria, na Boca do Monte, né? Os alimentos eles estavam estocados na Central de Doações da Defesa Civil, aqui do estado, e foram descarregados hoje no 4º Batalhão de Bombeiros Militares, em Santa Maria. Essas 24 toneladas correspondem a 930 cestas básicas, que vão ser destinadas a famílias necessitadas da região central do estado. O transporte foi feito pelo Exército com escolta da Polícia Rodoviária Federal.
E olha só, a Brigada Militar apreendeu 1 tonelada de drogas no bairro Jardim Algarve, lá em Alvorada. Os policiais foram até o local depois do monitoramento do setor de inteligência da Brigada. No local indicado pela denúncia, os agentes encontraram 2 carros, um deles com placas de São Paulo, e os ocupantes foram surpreendidos, André, quando trocavam cerca de 50 quilos de maconha por mais de 34 mil reais. Ou seja, foram pegos na tampinha, né? Um dos presos levou os brigadianos até a própria casa dele, que fica ali na região. Lá, os PMs encontraram quase 1 tonelada de maconha. Meu Deus. Além de fardas do Exército Brasileiro e estojos deflagrados. Foi a maior apreensão de drogas em Viamão. Essa residência é em Viamão. Maior apreensão de drogas dos últimos tempos em Viamão. Os presos e os materiais foram encaminhados à DPPA de Viamão. É Alvorada, né? Alvorada. A gente falou Viamão, né? A segunda residência em Viamão. Ah, a segunda residência. Agora, 1 tonelada de maconha. Tu vê como eles achavam que a polícia tem outras preocupações agora com o Covid, né? Vão carregar aí, circular 1 tonelada. Quer dizer, o pessoal não para, continua, mas a polícia também continua em cima. Agora, a quantidade, nossa, 1 tonelada, isso é muita coisa, gente. É muita coisa. Bom, vamos para outro assunto. Policiais rodoviários federais vão usar armas apreendidas com criminosos. Tem mais que fazer. O armamento foi pego com esses criminosos em uma operação da própria PRF, André, na cidade de Montenegro. Os agentes, eles surpreenderam um casal e um adolescente, olha só, um casal e um adolescente que voltavam do Paraguai com revólveres e pistolas, 2.500 balas e acessórios como kits para rajadas. Tudo novinho em folha, André. Nunca foi usado, eles estavam trazendo do Paraguai. A PRF pediu autorização para o uso há 3 anos. E depois disso é que a Justiça autorizou. Agora, esse material todo vai passar por revisão e manutenção. E em maio deve estar nas mãos dos policiais. Isso aí, tem que agilizar, tem que retirar, usar esse equipamento, né? Botar nas mãos da polícia. Assim como já teve em alguns casos carros, né, de luxo que estão sendo usados pela polícia. É isso aí que tem que acontecer. Porque tem que ficar à disposição do processo, mas tem que pegar esses equipamentos e disponibilizar o quanto antes. Obrigado, Jeremias. E olha só, fica aqui comigo, porque a gente vai encerrar o SBT Rio Grande de hoje mostrando mais um caso de um idoso que recebeu alta. Ele estava, né, com a Covid-19. Isso foi em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos. Jeremias? Está aí ele? Tu conhece tão bem São Léo, né? Mas olha essa história, André. 85 anos, seu Antenor Lopes, que estava internado desde 1º de abril no Hospital Centenário de São Leopoldo. Ele foi o primeiro paciente a tocar o sino da vitória, que foi instalado na recepção da emergência. Foi uma doação, inclusive, da comunidade, esse sino. E 3 dos 4 filhos do seu Antenor estavam nesse momento e ficaram muito emocionados ao ver o pai saindo nessa cadeira de rodas, batendo palmas, ativo, bem, um exemplo de superação do vírus, né, André? Legal, a família reencontrando ele ali. Seu Antenor, um abração grande, parabéns, 85 anos, né? Um grande abraço para o seu Antenor, outro abraço para ti, Jeremias Werneck. E a gente volta amanhã. Boa tarde a todos.